Estou aqui com o Rodrigo Catuaba, tatuador, que faz um trabalho lindo, que muitas mulheres não conhecem e nem sabem que existem, e muito menos que pode transformar a vida delas. E transforma. Conta um pouco do teu trabalho, Rodrigo. Então, há 3 anos já eu venho fazendo eu tenho esse projeto no meu estúdio. Nós redesenhamos o mamilo, né, para as mulheres que perderam devido à mastectomia e cobrimos as cicatrizes também provenientes da cirurgia. A gente está fazendo esse projeto lá há 3 anos, já temos até maio fechado, todas as segundas-feiras do estúdio são dedicadas a esse trabalho e a gente já tem mais de 80 mulheres agendadas já para fazer, redesenhar o mamilo com a gente. E é um trabalho gratuito que você oferece? É voluntário, independente de classe social, independente de quem for, esse serviço é oferecido gratuito lá. E teve algum motivo especial para você começar a fazer esse trabalho de redesenhar o mamilo, a auréola da mulher? Então, eu sempre sabia essas notícias. Fulana teve câncer de mama, Beltrana teve câncer de mama. Há 3 anos atrás fiz contato com a Simone, ela foi no meu estúdio perguntando ela ainda tinha um bico, ela foi perguntando se eu conseguia fazer a auréola para ela, né? Eu trabalho com realismo, então já tenho uma facilidade nesse tipo de coisa de olhar e reproduzir. Então ela foi, eu fiz o trabalho e no final da tatuagem ela começou a chorar. E ela me contou toda a história, tudo que ela tinha passado, pela rádio, pela químio. E você acaba sabendo até de outras mulheres, né, de abandono de familiares. Então foi uma coisa que a partir dela surgiu a ideia de oferecer esse trabalho no nosso estúdio. Você diria que esse trabalho ele devolve a autoestima para a mulher, muitas vezes perdida em função dessa porque cirurgia? não é só o mamilo, né? Tem toda uma carga atrás daquilo, né? Desde a descoberta da doença, perda de cabelo, a mutilação do corpo, né? Então, é como se fosse um sinal de um ciclo, entendeu? Como se ela estivesse terminando. Ela já passou pela doença, ela já colocou a prótese ou não, né? E a ideia do mamilo é justamente, a gente não foca na tatuagem, né? Porque nem toda mulher quer ter tatuagem, entendeu? Então, a ideia que eu tenho do mamilo é tentar deixar o mais perfeito possível. Para quando ela se olhar no espelho, quando ela dá aquela passada de relance no espelho, ela se vê normal, entendeu? Ela não tem que ver a tatuagem. E fica muito bom, fica perfeito, né, Rodrigo? A intenção é essa. Enquanto não fica perfeito, eu não paro de tatuar. E, Rodrigo, quanto tempo demora para fazer uma tatuagem de uma auréola? Então, geralmente o processo demora por volta de 1h30. Nossa, né? super rápido. Sim, independente se tenha sido em um seio somente, eu tenho que pigmentar os dois para poder bater a coloração. Tá. Então a mulher chega, eu vou fazendo a mistura das cores para poder alcançar a tonalidade certa. Geralmente varia de 4 a 7 tons no mamilo, porque eu faço a projeção da luz e da sombra para dar o efeito 3D, né? Para dar aquela impressão, não ficar uma coisa estampada, para tentar deixar o mais real possível. Agora, em que fase a mulher precisa chegar da cirurgia que ela passou para fazer a tatuagem? Ela precisa já estar com uma prótese ou não? Existem algumas condições específicas para você fazer a tatuagem? Não necessariamente a prótese, né? A tatuagem costuma ser a última coisa a ser feita. Às vezes o médico vai alinhar os seios, né? Vai colocar prótese ou não, mas a única coisa que eu peço a elas é um laudo para poder executar o trabalho. Porque às vezes pode ter ficado uma cicatriz mais delicada, alguma área que eu não possa mexer. Às vezes, porque o médico tenta colocar o bico, tem a rejeição, pode ficar uma cicatriz mais fina ali e eu não posso tatuar. Então eu só faço esse procedimento com autorização médica, tanto a cobertura da cicatriz quanto a parte do mamilo. Eles autorizando, eu faço o trabalho. E você faz a tatuagem da auréola e a parte do biquinho, que é uma pelezinha, né, que também é reconstruída. Na verdade, eu pego de todas as formas, né? Eu pego pessoas que estão com bico ou sem auréola. Às vezes estão com a auréola, não tem o bico. Às vezes está o seio liso, entendeu? Então, quando é nesse caso que eu faço a projeção 3D. Eu boto um efeito de luz na parte de cima e uma sombra embaixo para dar o efeito do bico, né? Você olhando assim frontal, você tem a impressão de estar vendo o bico ali, entendeu? A pele continua lisa, mas a intenção é ela se olhar no espelho e ver o seio completo, entendeu? Não ver desenho, ver o seio dela novamente ali. Que máximo! Perfeito. E mulheres de todo o Brasil te procuram? Como Sim. é que funciona para te achar? Então, a gente está divulgando, a gente consegue divulgar as fotos pelo Instagram, né? E os agendamentos geralmente pelo WhatsApp e pelo Facebook. A gente está divulgando pelas redes sociais o trabalho. Tem
Eu trabalho em Nova Friburgo, região serrana do Rio, e tenho atendido gente de tudo quanto é canto. Espírito Santo, Bahia, Brasília, São Paulo, Rio capital. Então, da onde está aparecendo mulher, eu estou agendando. E Rodrigo, além de fazer essa tatuagem de reconstrução da auréola, você também cobre cicatrizes das cirurgias. As cicatrizes também. Tem um outro tatuador que trabalha comigo, Diego Belmiro. Como o número é muito grande de mulheres, eu não consigo dar conta de fazer a auréola, os bicos e a cobertura. Então, até para poder agilizar, a gente conseguir atender um número maior de mulheres, ele me ajuda. Então, eu faço essa parte de redesenhar o mamilo e ele faz a parte da cobertura das cicatrizes. E que tatuagens são escolhidas para cobrir essas cicatrizes? Então, geralmente, elas querem coisa mais delicada, né? Elas não querem uma coisa que chame muita atenção. Às vezes, um ramo de flores, alguma coisa minuciosa só para poder cobrir a cicatriz, né? Porque às vezes pode ficar uma cicatriz no seio ou nas costas. E a última coisa que elas querem é a pessoa olhando para a cicatriz, reparando na cicatriz. A intenção da tatuagem não é ficar uma coisa exuberante, é simplesmente um detalhe para ela poder ficar com um mamilo de novo e se sentir bem, poder colocar um decote, sem ninguém olhar pela cicatriz, perguntar do que é a cicatriz, entendeu? É uma coisa que elas não querem ficar remoendo também o resto da vida, tive câncer de mama. Ela só quer se sentir bem, ficar normal. E o que elas costumam te falar depois de ver os mamilos reconstruídos, né? A auréola ali de volta? A primeira reação é pedir um abraço. Mas é muito legal, sabe? Você vê que é uma coisa rápida para mim, né? Teoricamente rápida, que é só desenhar, tatuar, mas que significa tanto para outra pessoa, entendeu? Então, mas a reação depois não tem nem como descrever. Porque cada uma reage de uma forma. Às vezes a mulher fica séria no momento, mas depois que sai do meu estúdio ela manda uma mensagem agradecendo, que ficou sem graça e tal. Mas é muito legal. E a gente vê que você é uma pessoa que deve deixá-las muito confortáveis, né? Porque é algo muito delicado. Não, né? sim. É uma exposição ali E eu sempre deixo à vontade, se elas quiserem levar um acompanhante, ou marido, ou irmã, entendeu? Elas têm toda essa liberdade. Quando elas entram lá, o estúdio vira delas, né? Porque elas têm que se sentir à vontade para poder... Às vezes algumas já passaram por meio de cirurgia, que várias pessoas ficaram olhando, outras não, foi uma coisa mais delicada. Então a gente vai tentando trabalhar a gente vai percebendo como é o jeito de cada uma, né, para tentar deixá-las mais à vontade. E você já chegou assim, a acompanhar a vida depois dessas mulheres, depois de receberem as tatuagens? Então, a grande maioria, porque você acaba ficando amigo, né? Sim. Você vai conversando, a pessoa conta a história, então... Assim, de perceber transformações mesmo. Sim, na vida delas. A Simone mesmo, que foi a primeira mulher que eu fiz esse trabalho, a gente tem amizade até hoje ela vai no estúdio, toma um café, a gente fica conversando, toda vez chegando perto de outubro, né? Que a gente ganha mais força com esse projeto. Em outubro, né, a divulgação maior, ela está sempre lá comigo, me ajudando a divulgar. Assim, ela veste a camisa junto comigo desse projeto, né? E as outras a gente acaba sempre tendo contato pelo WhatsApp. Acabou a tatuagem, eu mando mensagem acompanhando, perguntando como é que está a cicatrização, se às vezes precisa de um retoque ou não, entendeu? Uma pena a gente não poder mostrar o resultado do teu trabalho. Me fala sobre essa parte, assim, de você expor o seu trabalho, de exibir o seu trabalho. Você tem problemas com isso? Então, algumas redes sociais, elas não aceitam a nudez feminina, né? Você não pode... Eu já tentei diversas formas, colocar até um pouco mais embaçado e tal. Mas só que se uma pessoa denunciar a foto como nudez, então ele acaba bloqueando a rede social. Pelo Instagram ainda consigo divulgar, eu consigo ter um êxito melhor na divulgação e a melhor ajuda tem sido o WhatsApp. Entre as mulheres, nos grupos de mulheres mastectomizadas, elas vão indicando para as amigas, falando, tem esse rapaz que faz esse trabalho. E a gente está nesse trabalho, né? O que a gente consegue o terreno que a gente consegue conquistar mais, né? Um grupo, mais de pessoas que têm acesso a esse trabalho, vão divulgando para outras mulheres e está indo por aí. De que idade são essas mulheres que te procuram? Eu já atendi de 25 até 75, então não tem faixa etária certa, é muito variado. Geralmente as mulheres que sentem mais são as que têm que fazer a mastectomia radical, né? Que geralmente elas perdem tudo. E muitas delas não conseguem fazer o enxerto com a pele da virilha, então fica liso. Ela se olha no espelho e ela não...
não vê nada, né? Ela vê, então todos esses trabalhos geralmente são as que têm as reações mais fortes. Eu acho que é que mexe um pouco mais comigo, porque muitas delas, não digo, tipo assim, não se olham no espelho, sabe? Não gostam de se olhar no espelho, olha a coisa rápida, ou bota uma blusa para não se ver, ou tem vergonha de tirar a roupa na frente do parceiro. Elas sentem que falta alguma coisa. Então, quando eu pego essas mulheres que elas estão sem nada, nenhum vestígio ali, eu acho que são as que mais sentem e as que mais, acho que precisam desse trabalho, né? Para elas poderem se sentir bem de novo.